Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Eu vou compartilhar com você exatamente sobre isso, mas uma última coisa para os irmãos aqui. Não sei se todos pegaram essa ficha, eu acredito que sim, mas talvez alguns irmãos chegaram depois. É muito importante mesmo, né, que você coloque os seus alvos de oração aqui no verso e entregue, né, para um dos pastores. A gente pediu para os irmãos fazerem isso no momento da oferta, mas observei que talvez um ou outro dos irmãos chegaram depois. Só que, detalhe importante também, presta atenção na coisa, meus irmãos. Nós não estamos aqui propondo nenhuma troca para você, amém? Nenhuma barganha, nada disso. Né? Então, tem a chave Pix aqui da oferta das primícias, né, que a gente separou a conta da Caixa Econômica Federal para esse propósito, por isso que tem esse QR Code aqui. Mas não depende de você dar a sua oferta para nós orarmos por você. Amém? Então, se por alguma razão você não deu sua oferta, ou se não quiser dar a sua oferta, você é livre, né? Mas nós queremos orar por você. Amém? De qualquer forma. Então, se você não preencheu os seus alvos de oração, né, eu vou separar ainda um tempo, não defini ainda com os pastores, que a gente teve que fazer um pequeno ajuste na agenda de férias dos pastores agora em janeiro, para a gente conseguir fazer um período de jejum para nós orarmos especialmente por vocês. Amém? Então, é importante que você faça isso. Bem, vamos à palavra do Senhor, vamos a Ezequiel 36, verso 37, mais uma vez, para compartilharmos nesse primeiro domingo do ano, essa palavra que o pastor Luísio compartilhou resumidamente nesse vídeo, junto com a pastora Márcia. Amém? Ezequiel 36, 37. Aliás, vamos ler juntos? É um verso só. Vamos lá, todos a uma só voz. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está. Peça para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração. Amém? Fala que você quer receber dele. Amém? A palavra da graça, a palavra do Evangelho, que te alimenta, que te supre, que te fortalece, que te prepara, que te encoraja, que te desperta. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o teu nome mais uma vez nesse lugar, que estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso pedimos que o teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações a palavra que é viva, a palavra, ó Deus, que é a expressão da graça, do Evangelho, do caminho que o Senhor tem para nós, especialmente nesse tempo, nesse ano, ó Deus, que recentemente se iniciou. Que o Senhor possa aquecer os nossos corações, como testificar do teu falar, ó Deus, que nos encoraja, ó Deus, que nos reaviva, que nos desperta, que nos prepara para tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para fazer em nossas vidas, como expressão, ó Deus, da maravilhosa graça do Senhor, ó Deus, dessa abundante bênção estabelecida sobre nós, em o nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Então nós cremos, né, que nesse ano é o ano da multiplicação. Amém? Apesar de a gente ter colocado um outro texto aqui, apenas um texto menor, né, na verdade não fui eu que coloquei, foi o próprio pastor Luiz mesmo, Neemias 9, 23, multiplicar os teus filhos com as estrelas do céu. Mas a palavra que tem queimado nossos corações, que foi compartilhada entre os pastores, antes em dezembro, lá na conferência, compartilhada entre os supervisores, antes em dezembro, né, na semana que antecedeu a conferência lá em Goiânia, está baseada aqui em Ezequiel 36, 37. Né? Então o Senhor dizendo: ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Veja, o contexto aqui era um tempo complicado, na verdade, para a casa de Israel. E era como se o Senhor estivesse restringindo coisas na vida do povo de Deus. Esse não é o nosso contexto, nós estamos no tempo da graça. Amém, meus irmãos? Mas Ezequiel não estava nesse tempo, não estava no tempo da graça. Só que o que você precisa ter a sua atenção voltada aqui nesse trecho da palavra de Deus, é especialmente isso que o Senhor coloca, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Então perceba que mesmo no período da lei, mesmo em uma época que Deus estava disciplinando o seu povo, Israel, uma coisa que o Senhor sempre quis, sempre vai querer e sempre, olha meus irmãos, vai estar apontando para o seu povo. Esse rumo, essa direção é o quê? Multiplicar os homens como um rebanho. Você está me entendendo? Amém? Então, veja, uma ilustração bastante simples, né, para você entender isso. A Bíblia diz em Gênesis, né, que cada semente gera de acordo com a sua espécie.
E aí tem até aquela canção dos Radicais Kids. Cadê as irmãs dos Kids aqui? E semente de... Como é que é? Não, mas eu não ouvi. Não, fala de novo aí para mim. A Sara está dormindo ali agora, né, meu Deus? Como é que é? Semente de goiabeira da goiaba. De mangueira da manga. E semente de gente? Aí gente gera o quê? Gente gera o quê? O que você acha? Gente, não é? O que Deus se fez? Gente. Entende? Por isso que o Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, né, quando ele foi resumir a sua missão aqui na terra, ele disse, eu vim buscar e salvar o perdido, que é justamente o tema aqui do nosso semestre, amém? Nós temos a palavra profética para o ano, mas nós temos um tema para o semestre, é um projeto para o nosso semestre. Os irmãos se lembram, né? Então nós temos uma festa da multiplicação no final do primeiro semestre, e depois nós temos a festa da multiplicação no final do segundo semestre, amém? Então nós temos um projeto para esse semestre, né? E esse é o tema desse semestre, e de buscar os perdidos, né? Porque justamente aqui em Lucas 19, que o Senhor Jesus disse, que ele veio buscar e salvar o perdido. Só que aqui em Mateus 28, o Senhor Jesus nos mandou fazer isso. Entende? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Os irmãos se lembram, amém? Então, esse é um trabalho que o Senhor faz por meio de nós, mas é porque é a vontade dEle. É o que está escrito na palavra do Senhor, né? Em 1 Timóteo, que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Todo homem seja salvo. Não sei se você se lembra da parábola de Mateus, quando a Bíblia diz que o Senhor acha um tesouro num campo e ele compra o campo. Lembra disso? Ele achou um tesouro no campo, só que ele compra o campo inteiro. O que isso significa? Que o Senhor Jesus, ele derramou sangue por todos os homens, embora não serão todos os homens salvos. Entende? Ele comprou o campo todo. No entanto, dentro do campo existe um tesouro. O que é esse tesouro dentro do campo? São aquelas vidas que se tornaram filhos de Deus, que foram salvos, que foram regenerados, que nasceram de novo. Meu irmão, olha, é como disse o pastor Wilson, né, lá em São Paulo. No reino de Deus, os tesouros são as vidas, são as pessoas. Se você quer investir em riqueza no reino de Deus, invista em gente, na salvação de gente, no alcance de gente, no batismo de gente, no cuidado de gente, no discipulado de gente, na tolerância com gente, na paciência com gente, na insistência com gente. Alguém pode dizer amém? Parece que teve gente que foi ficando meio desanimada. Assim. Está insistindo muito alguém aí? Eu estou sentindo. Fala para o irmão da sua, fala, não se canse. Fala assim, certamente você já deu trabalho para alguém. Fala para ele. Mas fala com amor e carinho, amém? Não fala condenando, não. Sem condenação, amém? Não está aqui para condenar ninguém. É, não é verdade, meus irmãos? Você já deu trabalho para alguém? Já. Alguém já teve que insistir com você, por você, orar, jejuar. É, não é verdade? É verdade, meus irmãos. Não se engane. Pastor, ninguém nunca me falou isso. É porque, graças a Deus, você tem gente muito gentil e educada ao seu redor. Porque o normal é todo mundo falar, você fez isso, você fez aquilo outro, e está errado e tal. Mas acontece de alguns não te falarem, mas eu te garanto, você deu trabalho para alguém. Eu dei trabalho demais, eu tenho certeza absoluta. Minha vida é um milagre. Eu sou o improvável. Todos os meus outros irmãos, né, meus outros 2 irmãos, sempre foram mais crentes que eu, sempre tiveram uma vida muito mais organizadinha que a minha. Aí eu virei o pastor, só eu. Eu falei, mas não é possível. Eu falei, rapaz, é para eu entender a graça mesmo, só pode. Assim, é para ficar evidente, assim, ó, para ficar assim, bem explícito. Para todo mundo ver, não, aquele caso ali é só a graça. E é verdade, só a graça. É favor para quem não merece. Entendeu? Está aqui na frente o não merecedor. E aí virei pastor, percebe? É graça. Só que, entenda, no reino de Deus, o que é precioso, o que tem valor, são as vidas. Amém, meus irmãos? O restante das bênçãos que você tem, porque tem muitas outras bênçãos, é só consequência. Mas é bem inferior em relação ao valor de uma vida. Amém? Uma vida, disse o Senhor Jesus, vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida, uma alma. Você está me entendendo? Uma alma. Não seria possível, sabe, vendendo todas as posses desse mundo. Imagina, todos os imóveis desse mundo, todas as casas, todos os terrenos, todos os carros, todos os aviões
O que mais? O que tem de riqueza nesse mundo? Não tem mais nada, não? Navios, né? Cruzeiros. Todo o dinheiro acumulado nos bancos centrais do planeta Terra. Junta o valor de tudo isso, não dá uma alma ainda. Não dá. Estou falando uma. Quantas almas nós temos aqui? Quantas almas? Temos várias aqui, não é verdade? Meu irmão, por incrível que pareça, há mais riqueza aqui dentro do que lá fora, no planeta todo. Juntando a soma do valor em dólares de todas as riquezas desse mundo. Você está entendendo? Então o que vale são as pessoas. Você está entendendo? São as vidas. Por isso que o Senhor disse, eu vou multiplicar os homens como um rebanho. É como se o Senhor dissesse para Israel naquela época, olha, eu posso segurar tudo, mas gente eu vou acrescentar no meio de vocês. Os homens serão como um rebanho, porque o Senhor é o bom pastor. Amém? Ele é o bom pastor. Então, nessa promessa, como disse o pastor Luiz, são dois princípios aqui. Em primeiro lugar, o Senhor deseja que nós peçamos. Então, o plano de Deus é multiplicar o rebanho. Só que Ele não vai fazer se você não pedir. E isso é impressionante, né? Como que nós servimos a um Deus tão humilde. Eu fico observando, quanto mais eu medito no Senhor, e na forma como o Senhor escolhe fazer as coisas, eu fico vendo tanto que Deus é humilde. É impressionante isso. É um Deus soberano, todo-poderoso, mas ao mesmo tempo humilde. Muito humilde. Como assim humilde? Porque Ele espera que nós peçamos. E Ele avisa, olha, eu permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Ele só está esperando você pedir. Você está me entendendo? Amém? Lembra de Jesus dizendo, Mateus 7, pedir, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á. Mas você tem que pedir, você tem que abrir a boca, você tem que falar. Tem que falar. Diga, abra a sua boca. Senhor, eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Você tem que dizer. Amém? Dizer, diga. Amém? Não acredite nessa ideia das pessoas do mundo lá fora, né? Que às vezes dizem, não, você só está soltando palavras ao ar, você está falando aí com ninguém. Meu irmão, veja bem, o invisível é mais real do que o visível, não tenha dúvida alguma. Porque o que você consegue ver surgiu daquilo que você não vê. Então, o que prevalece? O que é maior? Percebe? O que é eterno, na verdade? Por isso, o segundo princípio que agrada a Deus é justamente essa multiplicação. Ele quer que multiplique o nosso rebanho. Deus é um Deus de crescimento. Tudo que Deus criou, multiplica. Na verdade, quando você vê aqui em Recife, embora seja cada vez mais raro, né? Recife está quase sem nenhum tipo de terreno baldio, né? Mas pelo menos ao redor dos mangues você consegue perceber. Mas não sei se perto da sua casa tem algum tipo de terreno baldio, onde se cresce mato, né? Se for perto da praia, só fica areia, né? Se derrubar o imóvel, né? Mas longe da praia, imagina longe da praia. Se alguém fica sem cuidar de um lote, de um terreno lá, abandonado, o que vai crescer lá? Mato. Vai multiplicar. Tem alguém lá regando o mato? Sim ou não? Não tem. Tem alguém lá que jogou a semente do mato? Peraí, o lote está vazio, deixa eu jogar um mato aqui. Vá, joga lá a semente do mato. Aí no outro dia está lá de manhã a senhorinha regando. O que você está regando aí, senhora? Não, é para crescer o mato no lote. Isso acontece, sim ou não? Não. Mas o que acontece de maneira espontânea ali, dentro daquele lote, sem ninguém fazer nada? Multiplica. Percebe? Agora eu te pergunto, quem que criou, sabe, essa maneira de crescimento, né, dos vegetais, das plantas ali, que estão surgindo no meio daquele lote, daquele terreno? Quem que criou isso? Quem que criou? Quem que criou esse tipo de vida vegetal? Quem criou? Foi o Senhor nosso Deus. Percebe? Então tudo isso é para sinalizar que se multiplica. Um cachorro e uma cadela. Cadela no cio. Já teve alguma perto da sua casa? O que acontece com os cachorrinhos machos? Vira uma célula, né? Ao redor da bichinha. Não é? Agora eu te pergunto, quem que deu curso para o cachorro cruzar com a cadela? Você já viu algum vizinho falando cachorro? Quando a cadela ficar no cio, e é mais ou menos assim, aí você vai, sobe, né? E alguém ensinou o cachorro? Sim ou não? Mas o que ele faz? Cruza. E depois que cruza, acontece o quê? A bichinha fica prenha, multiplica, mais cachorrinhos. É assim que funciona, você sabe, né? Entendeu? E com os outros mamíferos também. Percebe? Então, veja, tudo isso, meus irmãos, olha ao redor desse mundo. Tantas coisas se multiplicando. Toda a criação de Deus sinaliza multiplicação. Toda a criação, toda a natureza está se multiplicando. Está crescendo, está florescendo. Hoje tem uma quantidade, amanhã tem outra quantidade.
mesmo que seja por meio da vida vegetal, da vida animal, entende? Esses seres simplesmente vão se expandindo, vão ter cada vez mais. Então, a vontade de Deus é a criação, da sua criação é a multiplicação. E aí, quando Deus acabou de criar o homem e a mulher, lá em Gênesis 1:28, você deve se lembrar, qual foi a primeira palavra de bênção? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? A primeira bênção do Senhor foi uma bênção para multiplicação sobre Adão e sobre Eva. Agora entenda uma coisa. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala que antes o homem era a alma vivente. Agora, depois que você nasce de novo, se torna um filho de Deus, é regenerado, você se torna o quê? Espírito vivificante. Ou seja, um espírito que gera vida, que gera outras vidas. Você é um espírito vivificante. Ou seja, se alguém se aproxima de um espírito vivificante, essa pessoa vai ser contaminada por esse espírito vivificante. E essa outra pessoa vai receber dessa vida, desse espírito vivificante que é cada um de nós aqui. Meu irmão, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Olha, o que o inimigo tenta fazer é cegar os seus olhos e impedir você de enxergar o poder de influência espiritual enorme e extraordinário que tem dentro de você. Ah, pastor, eu não sou tão preparado assim. Se eu fosse como o pastor, ou como os pastores, alguém preparado e tudo. Meu irmão, deixa eu te falar. O poder espiritual que está dentro de você é o mesmo poder espiritual que estava em Paulo e que estava em Cristo Jesus. Porque esse poder é uma pessoa que reside em você. Você tem noção de que o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ele reside em você? Você está entendendo? Que o poder criador de todas as coisas e que sustenta tudo pela palavra do poder dele mora dentro de você. Só que o inimigo quer te convencer de que você é fraco, é frágil demais, é incapaz, é impotente, é inabilitado, e através de você não vai acontecer. Isso é mentira do diabo. Porque o Espírito que reside em mim é o mesmo Espírito que reside em você, totalmente. O Espírito Santo em você não é uma versão inferior, entendeu isso? É igual essas versões de celular, né? Hoje está no iPhone qual? 17, 18, 19? Nem sei, qual que é? 17. Aí tem irmão, ele pensa que não, pastor, eu tenho o Espírito Santo, mas aqui é tipo o iPhone 6 ainda. Está lá atrás, é mais atrasado. O dentro do senhor aí deve ser pelo menos o 12, né? Mas já está no 17. 17 é? Então eu vou chegar lá no 17. No pastor Luiz, o Espírito Santo é como se fosse o iPhone 17. No pastor Roberto é o 12 e em mim é o 6. Irmãos, que conversa é essa? Isso é mentira do diabo. Percebe? A Bíblia diz que nós estamos em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Toda sorte de espírito maligno, ouça com atenção, todo tipo de demônio, quando olha para você, e se o diabo tiver uma opinião honesta e verdadeira a seu respeito, ele vai ter que reconhecer que você está acima dele, porque você está em Cristo Jesus. Entendeu isso? E todo o reino das trevas pode ser subjugado debaixo dos seus pés, porque você está em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Esta é a sua posição espiritual. Só que o inimigo quer te convencer do contrário, de que você está abaixo é dele. É ele que está acima de você, percebe? Essa que é a ideia do diabo, para quê? Para que as vidas não sejam alcançadas, para que a multiplicação não aconteça, para que toda sorte de bênção da parte de Deus, sabe, não se manifeste na sua vida. Por isso, entenda, veja a própria natureza, como a gente falou da musiquinha aí, eu preciso aprender essa música uma hora, né? Semente de, como é que é? Goiabeira da goiaba, de mangueira da manga, e gente gera o quê? Obrigado. Olha lá. Isso. Como é que é o ritmo aí? Cadê? Da água do Espírito no reino vai entrar, Deus no coração, pá. Laranja, da laranja, a beira da... É só eu que não sei. Tem que nascer de novo. Ótimo, muito bem. Vamos dar uma salva de palmas para vocês mesmo. Isso, muito bem. Volta lá no anterior aí da letra aí. Veja. É isso, no próximo. Olha lá, laranjeira da laranja, né? Mas veja, como é que surgiu a laranjeira? A partir do quê?
De uma semente. Se uma semente que floresceu gerou uma laranjeira, quantas laranjas tem numa laranjeira? Eu não tenho nem noção. Agora a questão é a seguinte: quantos anos ela vai viver? E quantas vezes ela vai gerar frutos? Está entendendo? Então, de uma semente, saíram quantas laranjas? Essa semente que gerou a laranjeira, que frutificou, colheu. Frutificou, colheu. Frutificou, colheu. Frutificou ao longo de anos e anos e anos. Então, você percebe o potencial de uma semente? Consegue perceber? Amém? Os irmãos creem na palavra de Deus, amém? Então, hoje, né, nós chegamos ao quê? São 6 bilhões ou 7 bilhões de habitantes aí na Terra? Aí? Eu não lembro quem que são os atualizados aí dessas informações, 6 ou 7? Eu não sei se está em 6 ainda, chegou no 7. Quase 8 já? Que é isso? Estou desatualizado, mas meu Deus do céu, quase 8 bilhões de pessoas. 8,2, muito obrigado. O pastor Adriano aqui deu informação precisa. Então, 8 bilhões, 8,2, aí, arredondando, né? Veja bem, de onde saiu esse povo? Deus criou quantas pessoas para chegar nesse número aí? Hã? Só duas. De duas, nós temos hoje 8,2. 8 bilhões e 200 milhões. De duas pessoas. Agora, 8,2 são os vivos, né? E quantos morreram? Hã? Agora, somos que morreram com os vivos. Mas saíram de quantas pessoas, meus irmãos? De duas. Só de duas. Só de duas pessoas. Isso é uma semente poderosa, não é não? Pensa comigo. Amém? De duas. Então, presta atenção. Toda a criação de Deus, toda a palavra de Deus aponta para isso, para esse florescer, para essa multiplicação. É só você parar para meditar um pouco. Então, assim como na semente, né, de laranja, né, no caroço lá da manga, do que for, Deus colocou o potencial como se fosse, sabe, de uma floresta inteira, de um pomar inteiro, gigante, incalculável, porque não dá para a gente calcular, como eu estava falando para os irmãos a respeito da laranja aqui. Quantas laranjas serão geradas, e quantas vezes vai colher, e quanto tempo vai durar esse pé. Não dá, de uma semente só. Por isso tudo que é saudável e cheio de vida se multiplica. Então lá em Atos nós podemos ver como a igreja crescia. Então teve adição primeiro, lá em Atos 2, quando é 17, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E olha, irmãos, nós nunca batizamos tantas pessoas, fizemos tantos batismos também, desde o ano passado até também o segundo semestre do ano retrasado. Então o Senhor tem adicionado. Só que em segundo lugar a Bíblia diz que o número de discípulos se multiplicava. Lá em Atos 6, 7. Coloque, por favor, capítulo 6, verso 7. Vamos lá. Então crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Entende, irmãos? Eu creio, sabe, falando profeticamente para a nossa igreja local aqui de Recife, que o ano passado, que foi o ano da restituição, foi um ano de adição. O Senhor acrescentou. Amém? Mas agora, nesse ano, de fato, é o nosso ano da multiplicação. É diferente. É outra medida. Lembra de PG e PA? Vamos falar de matemática aqui? Progressão aritmética e o que mais? Geométrica, justo, tá bom. Estou conferindo aqui com as alunas que moram lá em casa de matemática. Veja, meus irmãos, será uma outra medida. Você crê nisso mesmo? Diga amém, então, por favor. Então, creia na multiplicação da sua célula, creia na multiplicação da sua rede, você que é discipulador, ou você que faz parte de uma rede. Creia até mesmo na multiplicação das igrejas da vinha. O Senhor multiplicou pães, o Senhor multiplicou peixes. Lembra disso? Por que o Senhor multiplicou especificamente pão e especificamente peixe? Porque pão fala de provisão. E Deus sabe que você tem luta com as provisões. Você tem preocupação com as provisões. Então o Senhor está mostrando para você, olha, eu pego a sua pequena provisão e tenho o poder de multiplicar. Me dá aí esses 5 pães que parece tão pouco para você, tão pouco para a sua família, tão pouco para a sua casa. Me dá, coloca nas minhas mãos que eu vou multiplicar. O Senhor se importa. Você está entendendo? Ele cuida de você. E por que da multiplicação dos peixes?
Você percebe que o Senhor, nessas duas multiplicações, inclusive, veja, pensa comigo, se perguntar para qualquer ímpio, aqui no Brasil, pelo menos no Brasil, que por causa da cultura católica, vamos até assim dizer, perguntar para qualquer ímpio aqui no Brasil sobre o que Jesus abençoou e multiplicou, gente que nunca leu a Bíblia, com certeza ele vai falar, não, eu lembro da história que Jesus multiplicou pão e peixe. É, na verdade, isso não é uma história bastante conhecida? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Por que você acha que Deus fez, que é Deus que causou isso, tá bom? Por que Deus fez com que essa história da multiplicação dos pães e peixes fosse uma história tão popular assim? Para quê? Para justamente trazer conforto ao seu coração em relação a dois tipos de multiplicação. Como eu disse, o pão representa a provisão. Lembra da oração conhecida como a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus ensinou? Foi, na verdade, a única oração que ele ensinou. Amém? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aquilo lá é provisão, é sustento, é suprimento. Então o Senhor estava querendo mostrar, entrega para mim que eu vou multiplicar para você. Eu vou multiplicar o seu sustento, eu vou multiplicar o seu suprimento, eu vou multiplicar aquilo que é instrumento para a sua vida, para o pagamento das suas contas, para o seu conforto, para a sua alimentação, para a sua moradia. Ele se importa com isso, amém? Ali não era apenas o pão, literalmente, mas é para apontar para tudo isso. Então essa história se tornou popular para você ter essa confiança em Cristo Jesus. Agora, qual foi a segunda coisa que Jesus multiplicou, que é tão conhecida assim? O que, meus irmãos? Os irmãos estão comigo mesmo aqui, amém? Vamos lá mais uma vez, seja bem-vindo, amém? Está aqui na videira, culto cheio, amém? Qual foi a segunda coisa que Jesus multiplicou? Os peixes. Os peixes apontam para quê? O que você acha? Veja bem, o que Jesus falou para Pedro? Jesus, ele escolheu seus discípulos, especialmente numa comunidade de pescadores. E o que ele falou para aqueles pescadores? Falou para Pedro: eu vou fazer de vocês o quê? Pedro, Tiago, André, João, vou fazer de você o quê? Pescador de gente, de homens, de pessoas. Percebe? Então o Senhor se importa com a multiplicação da sua provisão, mas o Senhor se importa com a multiplicação dos homens, para que sejam como um rebanho, conforme está escrito lá em Ezequiel. Você está entendendo? O Senhor, Ele colocou uma semente espiritual dentro de você, para que você pudesse também frutificar e multiplicar. Não somente no sentido natural da alma vivente, né? Tem vários irmãos multiplicando aqui a semente, né? O Jonas multiplicou recentemente, aleluia. Está aí, o Igor, amém. Quem mais? Marcos André, o pastor Marcos André. Quem mais que teve bebezinho aí recente? Hã? Sim, o Sandra Raíza também, quem? O João e Débora, é verdade, meu Deus do céu. E quem que está nesse ano aí, na fila, que está entrando? A Vinícius Camila teve também. Vai ter? Opa, peraí, ué. Mas teve aonde, né? O Mafra e a Júlia. Aleluia. Lucas e a Natália, vi só o Lucas, cadê a Natália, irmão? Ó, a avó já manifestou aqui já. Amém? O Jonas de novo? Uai. Pastor Marcos André de novo também, né? Tem alguns aí que deu uma parada, mas acho que às vezes quer continuar, né, pastor Adriano, ou não? Pastor... A Tereza nem ouviu o que eu falei. Ela fechou o ouvido na hora. Olha só. O Mauro também, a Pâmela, aleluia. Sandro, o Sandro parou ou vai continuar? Parou mesmo? Irmão, sei não, hein? Rapaz, hein? Será que parou mesmo? Tomou alguma providência para parar? Eu não sei não. Sei não, ali é fértil, viu? Que casal é uma benção. São quantos filhos mesmo? Toda vez eu perco as contas. 4. Não, vamos encher a mão aí, né? Falta só 1 para 5. Ela que não deixa. Meu Deus do céu. Veja bem, meus irmãos. O Senhor multiplicou peixes, porque o Senhor quer gente. Irmãos, Deus, que é o nosso Pai, Ele ama a casa cheia. Eu não sei, hoje em dia, a nossa geração vive um momento que nos fez perder uma riqueza. Isso é uma grande riqueza. Porque nós estamos numa transição de geração, onde muitos vieram de uma família grande e participaram de festas de família numerosa. Agora, hoje as famílias estão tão pequenas, né? Às vezes, no máximo 2 filhos, e alguns até falam, não, vou ter só 1. Olha, a minha opinião, deixa eu contar a minha opinião, eu acho que eu tenho o Espírito Santo. 1 só não pode, entendeu? Você tem que, pelo menos, repor a produção, né? Uai.
Você é o casal, marido e mulher. Aí chega uma hora, se Jesus não voltar antes, vocês dois vão partir. Deixa dois para trás, ué. Né? Vamos manter a população, ok? No mínimo dois. Pelo menos repor a produção, né? Se Jesus não vier antes para te buscar, você, o marido e a mulher, uma hora, você sabe que crente, né, parte para a glória também, né? Aí deixa dois para repor. Agora a pessoa quer ter só um. Oxi, é o quê, rapaz? Não vai repor, não. Aí vai deixar menos agora, né? Percebe? Mas veja, irmãos, eu me lembro, a família do meu pai, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eram muitos irmãos. Do meu pai foram 12. 12. Da minha mãe foram 8. Irmãos, até hoje, eu estou num grupo da família, que eu entrei recentemente, da família Mendonça, né? Lá da parte do meu pai. Irmãos, faleceu uma pessoa lá essa semana, da família, que eu falo na presença do Espírito Santo, eu fiquei morrendo de vergonha, lá no grupo, pensando. Falei, meu Deus do céu, eu não me lembro exatamente dessa pessoa. Porque a família é grande. Aí o pessoal tudo dando os pêsames lá e tudo. Aí eu não consegui disfarçar direito. Eu pus lá uma mãozinha, lá uns emojis, alguma coisa. Falei, o que eu falo? Porque eu não lembro dessa pessoa. Não lembro. Mas aí todo mundo, lá um monte de gente comentou. Eu falei, Senhor Jesus, me ajuda. Eu não conheço todo mundo da minha família. Sinceramente, acho que vou ligar para minha tia. A tia Virgínia, né? Ela que é a agregadora lá da família, né? Que era a irmã mais próxima do meu pai, quando meu pai estava vivo, inclusive. Mas, irmãos, era maravilhoso isso. Quando eu chegava na casa da minha avó, tanta gente. Aquele bando de primo, um monte de primo também que eu não sabia o nome, porque todo ano tinham novos, né? Tinha engravidando, porque imagina, né? 12 irmãos por parte de pai, 8 por parte de mãe. Aquele mundaréu de gente. Não é maravilhoso isso, irmãos? Uma mesa cheia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem uma casa, e a casa de Deus é a igreja. Você está entendendo? Deus se alegra com a casa cheia, com a mesa repleta. Essa é a alegria de Deus. Meu irmão, eu tenho certeza que tem coisas que o seu pai e a sua mãe disseram para você que eles gostam muito, que você já descobriu. E ao longo da sua vida, eu tenho certeza que você fez várias tentativas de tentar agradá-los naquilo que você sabe que eles gostavam muito. Não é verdade? Mas, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Na presença do Espírito Santo de Deus, por todas essas razões que eu estou dizendo para você, se você quer saber o que alegra o coração do seu pai, o nosso Deus e Pai, é justamente muita gente. Mesa cheia de gente. Célula lotada. Aquela santa baderna na casa do anfitrião. Aleluia. Deus abençoe os anfitriões e dê paciência para eles. Já viu aquele colapso, quando não tem gente, lugar para sentar? Uma das células assim, mais lindas que eu achava era uma da Júlia, de crianças, e uma acho que era da Joana. Era da Joana, querida? Que tinha lá na várzea, lá, não era? Um negócio enorme, né? Meu Deus do céu, quando eu vi aquela foto... Não... Alguém lembra daquele desenhozinho? Era uma artezinha, né? Onde está o Wall-E, né? Aí tinha um monte de cabecinha de gente, aí você ficava procurando ali a pessoa. Pois é, então tem algumas fotos de célula que é um negócio maravilhoso. Uma hora eu vou imprimir essas fotos, só para deixar lá em casa, para ficar vendo. Que tanto de gente. Uma baderna. Eu falei, meu Deus do céu, ajuda esse anfitrião. Mas é gente, mas é criança, aquele monte. Outro dia eu fui na modificação da célula de criança também, que foi uma benção da Leandra. Não sei se ela está por aqui. Foi da Leandra mesmo? Foi da Leandra, né? E aí, eu acredito que deve ter sido ensaiado, combinado, né? Que eles tinham que ir lá e abraçar o pastor. Irmãos, mas foi uma maravilha. Aí eu cheguei, né? Numa casa muito simples, mas cheia de crianças. Não cabia. Aí na hora que eu cheguei lá na porta, e a Ludmila e tudo, vieram, pastor, pastora. E abraçou aquele bocado assim de... Eu falei, que maravilha. Isso aqui é o céu. Você quer saber como é que é o céu? É assim. Cheio de gente. Entende? Muito amor, muitas vidas. Entende? Alegria. Só de as vidas estarem ali. Percebe? Essa que é a grande riqueza. Esse tem que ser o seu sonho. Porque esse é o sonho do coração de Deus. Irmãos, eu não acredito num inferno maior do que o céu. Não acredito. Não acredito. Eu acredito num céu numeroso. Muita gente para a glória de Jesus. Amém. Então é isso que o Senhor tem para nós. Por isso, veja, é tempo de em 2026, que seja conhecido como o ano da nossa maior pescaria. De mais gente sendo salva. Amém. Por isso, Deus ele vai multiplicar. Vai multiplicar. Ele nos chamou para multiplicar. Só que o ponto de partida para tudo isso, em primeiro lugar, fala a pessoa que está do seu lado, fala, você tem que valorizar aquilo que você tem.
Amém? Isso é muito importante. Porque veja o engano do maligno na vida de algumas pessoas. E isso é uma astúcia do diabo. E é muito maligno isso que eu vou dizer. Que é o seguinte. O diabo, ele faz com que aquilo que você tem, que parece pouco, que talvez seja pouco mesmo, em relação a tudo. Entendeu? Às vezes em relação às vidas das células, se você é líder de célula. Às vezes em relação às suas finanças, entendeu? O seu dinheiro. Às vezes até em relação à sua própria saúde, que de repente, vez ou outra, está numa luta com determinada doença, ou problema físico e tudo. Então, o que o diabo faz? Ele faz você enxergar o que você tem como sem valor, como nada. Como nada. Só que o caminho de Deus é justamente o contrário. É o seguinte, o que você tem? É pouco? É pequeno? Parece insuficiente? Para mim serve. Para mim está bom, entrega, coloca nas minhas mãos que eu vou multiplicar. Lembra? 5 pães e 2 peixes, irmãos, para 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Ou seja, devia ter lá 10.000, 15.000 pessoas. Que ontem tem 5.000 homens, tem muito mais mulher e muito mais ainda criança. Mas naquela época não tinha Netflix, né? Não tinha televisão, não tinha YouTube, imagina. O que o povo fazia? Filho, né? Só isso que fazia, filho. Esse era o lazer noturno. Olha que bênção, né? E fica a dica, viu, gente? Recomendo. Né? Assiste menos e namora mais, casais, amém? A gente precisa ter mais menina aqui, mais criança também, acho que está pouco, na verdade. Volta para cá. Então veja, meus irmãos, 5 pães e 2 peixes para essa multidão, isso é pouco ou é muito? É nada. Na prática, falando do sentido literal, 5 pães e 2 peixes para mais de 10.000 pessoas comerem. O que você acha? Isso é insignificante. Mas é alguma coisa. E o Senhor Jesus fez o quê com aqueles 5 pães e 2 peixes? Reclamou? Disse, só tem isso, que miséria, que pobreza, isso aqui não serve para nada, não vai alimentar ninguém. Foi assim que Jesus fez? Não, não foi. Por isso, sabe qual que é o segredo da multiplicação? O fator principal é valorização daquilo que nós já temos em nossas mãos. Então, valorize aquilo que já tem na sua casa, aquilo que já tem na sua vida. Por isso entenda, mesmo os irmãos mais simples entre nós são canais de vida, de multiplicação. E na verdade, vou te dizer mais. Normalmente, os novos convertidos são aqueles que menos conhecem a Bíblia, são os menos maduros, os mais carnais, é que traz mais vida. Não é? Porque ele ainda está lá em contato, percebe? Então, valorize aquilo que você tem na sua casa, aquilo que você tem na sua vida. Lembra lá de 2 Reis, capítulo 4? Eu não vou ler, vou apenas contar a história para você, porque não dá tempo. Mas nós temos a história de uma viúva endividada que procurou o profeta Eliseu em desespero. Até compartilhar algo sobre isso na virada. Então, Eliseu questiona ela o que ela tinha em casa. E a resposta dela é emblemática. Aliás, coloca aí, 2 Reis, capítulo 4, coloca no verso 3. Deixa eu ver se é esse verso mesmo. Deixa eu ler pelo menos esse, para você ver no texto bíblico, não acreditar só porque eu estou dizendo. Vamos lá. Verso 2, é o verso 2. Ótimo. Olha aqui que está escrito verso 2. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Era mulher, né? Era um discípulo dos profetas, ficou endividada, enfim, perdeu tudo. Aí ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. Essa foi a resposta dela, primária, não é isso? Não tenho nada. Essa foi a primeira perspectiva dessa. Esse é o primeiro olhar que o diabo quer colocar nos seus olhos. Não tenho nada. Só que era verdade que ela não tinha nada? Sim ou não? Não. Porque em seguida o que ela diz? Senão a botija de azeite. Entendeu? É como os discípulos. Espera aí, Senhor, tem uma multidão, tem 3 dias que estão aqui no deserto ouvindo o Senhor. Vão morrer de fome, vão desfalecer. O que a gente faz? O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Alguém pode dizer, pronto, deu errado. 5 pães e 2 peixes. Para 5.000 homens? A gente contou os homens. Tem mulher e criança que a gente não contou? Dá nada. É nada. Os discípulos viram como nada. Percebe, meu irmão? Então, tem muitas coisas na sua vida. Muitas áreas da sua vida. Eu não estou falando apenas de vidas salvas. Ou de vida financeira. Mas todas as áreas da sua vida. Aquilo que hoje parece um nada. Meu irmão, comece a agradecer por aquilo que parece nada. Entendeu? Parece nada. Então, para aquela mulher, a botija era insignificante. Só que, meu irmão, para você experimentar de unção de multiplicação, ou seja, de um poder sobrenatural, para multiplicar em todas as áreas da sua vida, você começa a valorizar o que já tem nas suas mãos. Comece a valorizar, dê valor, considere como precioso. Mesmo que as pessoas desprezem, mesmo que as pessoas falem mal, porque as pessoas vão falar mal, as pessoas vão desprezar, as pessoas vão te humilhar.
Vão dizer que o que você tem é pequeno, é nada, não é o suficiente. Mas, meu irmão, nas mãos daquele que pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 10.000 pessoas, esse nada, essa pequena botija, pode ser justamente o instrumento da multiplicação superabundante do milagre da parte de Deus. Então, valorize. Jesus valorizou. Por isso, entenda, que eu falei também na virada, a única coisa que não pode ser multiplicada é o zero. Zero. Qualquer número vezes zero dá quanto? Zero. 1.000 vezes zero, zero. 5.000 vezes zero, zero. 10.000 vezes zero. Percebe? Só que Deus, Ele faz questão de sempre colocar alguma coisa nas suas mãos. Se tem algo, pode ser multiplicado. Por isso, que os seus olhos sejam abertos para enxergar o imenso potencial de recurso que Deus já deu a você. Então a pergunta de Eliseu viúvo é a mesma que Deus faz hoje a você. O que você tem na sua casa? O que você tem? Irmãos, olha, já li a Bíblia várias vezes, é impressionante. Eu nunca vi. Deus, Ele não pergunta o que você não tem. Ele só pergunta o que você tem. Entende? Se a sua atenção está focada no que você tem, a voz que você está ouvindo não é de Deus, é do diabo. É o diabo que chama a atenção dos seus olhos para o que você não tem. Deus, Ele pergunta, o que você tem? Tem algo sim, tem algo. Ah, mas parece pequeno. Ah, mas parece suficiente. Ah, mas parece que não tem valor. Ah, parece que não tem significado. Ah, as pessoas falam mal. Ah, as pessoas diminuem. Não interessa. Deus está perguntando, o que você tem? O que você tem? O que você tem? Por isso, a nossa tendência é focar naquilo que a gente não tem. Ah, eu não tenho a melhor formação, eu não tenho faculdade, eu não estou preparado, passou meu tempo, o que será de mim? E agora, como é que vou prosperar? Como é que vou ser promovido? Meu irmão, o que você tem? Ah, pastor, eu tenho uma certa experiência. Pois é, às vezes tem empresa que está procurando a experiência, né? Formação. Sabia disso? Eu vi uma matéria, essa semana, inclusive, que lá no Japão estão fazendo algo. Tem uma expressão inglesa que explica isso, que eu não lembro agora. Que é o seguinte. Eles estão pegando funcionários de empresas que trabalharam na mesma empresa durante 30 anos ou mais, e ao invés de aposentá-lo, eles mantêm o sujeito empregado, indo na empresa todos os dias, sabe para quê? Sabe para fazer o quê? Nada. Sério, para não fazer nada. O cara recebe para não fazer nada. Ele está aposentado, mas recebendo salário de funcionário altíssimo, só para ficar lá no meio dos funcionários mais novos. Conversa com eles, toma um cafezinho, acalma os que estão em pânico, que apertou o botão do pânico, né? Novinho, começando agora. Entende? E às vezes o jovenzinho lá tem 5 cursos superior. E o idosão lá mal tem um curso técnico. Mas ele tem experiência. Está entendendo o que eu quero dizer? Então eles perceberam que as empresas se tornaram mais produtivas e mais pacíficas. Tem uma calma no ambiente, porque tem gente experiente, sabe, trazendo estabilidade para a empresa. Sério, uma revolução lá no Japão. E grandes corporações já estão pensando em fazer isso. Ao invés de mandar os idosos embora, os mais experientes embora, falam, não, fica aqui. Não, mas eu quero descansar. Fala, não, só vem bater o ponto, fica meio período. O que eu tenho que fazer? Nada. Vem cá, toma um café, vai te dar uma sala, ar-condicionado. Fala o que você quiser. Dá só uma passeada de vez em quando entre os mais novinhos ali, encoraja eles. Tá bom, já é o suficiente. E a empresa disse que isso se torna investimento. Está fazendo prosperar a empresa. Percebe? Você está vendo como é que Deus pode criar caminhos improváveis? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Alguém já tinha ouvido falar? Eu acredito que ninguém também ouviu falar. Porque não é comum, não é normal. Então Deus pode inventar um caminho para você. O nosso Deus é o Deus de Abraão, que chama a existência o que não existe. Então, se for para Deus inventar, criar algo que nunca existiu, para favorecer você, no pouco que você tem, Deus inventa, Deus cria. Deus chama a existência o que não existe. Porque esse é o nosso Deus, o Deus de Abraão. Amém? Então, Deus é especialista nisso. Tomar o que nós consideramos pequeno e transformar numa solução poderosa. Essa é a unção da multiplicação reservada a cada um de nós. Por isso, fala para quem está do seu lado também, diga assim, o que você recebeu tem o poder de gerar o que te foi prometido. Lá em 1 Reis, capítulo 17, do verso 10 em diante, eu também não vou ler com você, por causa do tempo, mas é uma outra história, a história do profeta Elias. Eu falei de Eliseu, né, sobre a botija de azeite, agora é de Elias, quando chegou lá na viúva em Sarepta. E aí, quando ele chegou lá, ele pediu água e em seguida um pedaço de pão. E o que a mulher afirmou para ele? Não, só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite. E o que Elias falou? Prepara primeiro para mim. Percebe? Elias estava ali, meus irmãos, representando o Senhor. Você está entendendo? Amém? Não é o pastor, não. É o Senhor Deus. Amém? Amém?
Então, prepara primeiro para o Senhor o pouco que você tem. Senhor, eu tenho pouco, mas o Senhor é que me deu, o Senhor é bom, eu sei que vai multiplicar. Por isso, o primeiro é para ti. Eu vou te entregar. Amém? Então, nesse ato de entrega, a farinha e o azeite se multiplicaram. Então, entenda o seguinte, meus irmãos. Presta atenção. Já estou terminando. Eu vou chamar alguém para o teclado, mas não tem teclado hoje. Vem no violão aqui, né? Quem estava aqui era o Lucas? Ou o Mauro? Que vai cantar a música. Vamos lá. Olha para cá. Quando Deus te dá a oportunidade de dar, na verdade, Ele está abrindo a oportunidade para você receber. Você está entendendo? Amém? Vou repetir. Quando Deus abre para você uma oportunidade de dar, o que Deus está abrindo é a porta para você receber. Aquela viúva que estava passando fome, que não era de Israel, tá bom? Deus viu a necessidade dela, a carência dela e do filho dela, porque ela estava planejando comer aquele último bocado e morrer com o filho dela. Comeremos e morreremos, foi o que ela disse para Elias. Coisa impressionante, ela planejou até a morte do menino. Comeremos e morreremos, só isso que a gente tem, está passando fome, está acabando. Aí o profeta chega e fala, não, dá primeiro para mim. Falei, que é isso, mulher? Oxê, né? Pensou, a mulher... Mas veja, quando você tem a oportunidade de dar, e dar não é só dinheiro, é dar o seu tempo, entende? É dar, sabe, a sua palavra de encorajamento, de fé, de ânimo, dar o seu abraço, dar a sua presença, dar os seus dons, dar os seus talentos. Deus está abrindo a oportunidade para você receber mais. Deus está interessado em te dar. Só que esse é um método divino. Deus criou um caminho, não é um caminho criado por mim, não é um caminho criado por qualquer pastor, é o caminho de Deus. Você traz o pouco e Ele te devolve o muito, muito mais do que aquilo que você tinha. Amém. É interessante, lá em Êxodo capítulo 3 e 4, Deus chama Moisés para o ministério. E o que o Senhor pergunta para Moisés? Depois você pode conferir lá em Êxodo 3 e 4. Ele pergunta, Moisés, o que você tem nas suas mãos? E Moisés respondeu, eu tenho um bordão, tenho um cajado. E aí Deus declara que por meio daquele simples cajado... Coloca aí, Êxodo 4,17, rapidinho, por favor. Êxodo 4,17. Vamos ler juntos aqui? O que o Senhor falou para Moisés? Toma, pois... Vamos juntos? Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer sinais. Irmãos, o bordão que estava na mão de Moisés, talvez você não está acostumado com isso, que não faz parte da nossa cultura, mas até hoje, aquelas pessoas que fazem aquele esporte, né, de explorar, fazer trilhas, né, eu esqueci como é que é o nome disso. Ele geralmente tem como se fosse um tipo de, não é uma bengala, né, como é que chama aquele negócio? Hã? É o cajado mesmo, bastão, né? Cadê os legendários aí, né? Tem os irmãos aí, os legendários, tem um bastão, um cajado. Então, naquela época, irmãos, em Israel, os pastores de ovelha, os cuidadores de gado, de maneira geral, sempre tiveram um cajado, como seu instrumento de apoio. Então, quando o Senhor fala isso para Moisés, Deus estava dizendo o seguinte, essa coisa simples, que todo homem simples tem nas mãos para cuidar dos seus animais, enquanto caminham pelo campo, é isso que eu vou usar para fazer grandes sinais. Você está entendendo, amém? Então, o bordão de Moisés não era uma coisa incomum. Muito pelo contrário, era super comum. Você está entendendo? Era uma coisa muito comum. Todo sujeito que anda no meio do mato, né, em lugares perigosos, rochosos, que pode ter aí serpentes, coisas do tipo, ele sabe que é interessante ele ter um cajado na mão. Está entendendo? Então, era coisa simples, era coisa comum. Só que no verso 20, vai para o verso 20, olha como é que esse cajado muda de nome. Ele foi promovido, né? Cadê? É o verso 20 mesmo? Tá, Êxodo 4. Tomou, pois, Moisés sua mulher, seus filhos, montar... Não, né? Ah, sim, tá no final ali. Fez montar o jumento, voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão, o que está escrito ali no final? O bordão. Bordão de Deus. Olha para cá, meus irmãos. Era um simples bordão, mas agora virou o bordão de Deus. É o bordão de Deus agora. Mas qual que é o nosso bordão? Basta você olhar ao redor e começar a declarar o seu bordão. Ah, pastor, minha célula é uma célula simples, pequena. Tem 2 anos, 3 anos, não sei quantos anos que não multiplica. Meu irmão, começa a falar da sua célula diferente. O bordão de Moisés era o bordão de Deus. O cajado de Moisés era o cajado de Deus. Você começa a falar, minha célula é a célula de Deus. Entende? Ah, pastor, os irmãos lá da célula é difícil, complicado. Para de falar que é difícil, complicado.
Começa a falar, aqueles irmãos lá são os irmãos de Deus. Está entendendo? O seu bordão. Ah, pastor, você não conhece meu marido, por isso que ele não vem no culto, pessoa difícil e tudo. Meu marido é muito complicado. Para de falar que ele é complicado, fala que ele é o homem de Deus. É o seu bordão, é o que é simples. Ah, pastor, meu filho está perdido no mundo, só faz o que não presta, só chega em casa tarde, viciado, um monte de problema e pecado. Para de falar assim, fala que é um filho de Deus. Você está entendendo? Ah, pastor, o carro que eu tenho é velho, não serve para nada, vive quebrando. Não, meu irmão, para de maldizer, começa a falar, esse aqui é o carro de Deus. Você está entendendo? Ah, minha moto também, minha bicicleta também, o ônibus, pastor. Não, o ônibus não pode ser de Deus. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se teve algum ônibus que trouxe você para esse culto, para receber essa palavra, esse ônibus só pode ter sido um ônibus de Deus. Que foi um instrumento de vida, de bênção. Percebe? Eu sei que você pode querer sair de todos esses lugares, mudar de todas as circunstâncias. Mas enquanto você está nesses lugares, que esse cajado simples seja um bordão de Deus na sua vida. Amém. Ah, pastor, o dinheiro. Não tenho, o dinheiro é pouco. Não, meu irmão, começa a dizer, esse aqui é o dinheiro de Deus. É o dinheiro de Deus, é dinheiro abençoado. Ah, pastor, meu corpo vive doente, cheio de limitações, eu tenho problema de saúde. Ah, meu corpo ora isso, ora aquilo. Não, para de reclamar. Abençoa o seu corpo, corpo de Deus. Sabe, deixa eu te dar uma dica aqui, falando sobre o corpo, inclusive. Aproveita o banho, todo mundo toma banho, né? Amém? Importante, amém? Amém, rapazes, ok? Ótimo, olha para cá. Então, quando você estiver tomando banho, porque você se lava, né? Todo o seu corpo. Uma coisa que eu aprendi com o Joseph Prince. Usa o banho para abençoar o seu corpo, os seus órgãos, cada parte do seu ser. Porque você percebe que o banho é tipo uma imposição de mãos? Você está passando a mão em parte do seu corpo, aproveita e vai orando. É imposição de mãos, sua, abençoada. É a oração do justo. É você, que muito pode por sua eficácia, é eficiente demais. Percebe? Para de só reclamar, meu corpo isso, meu corpo aquilo, aqui dói, estou doente, não sara, não cura. Começa a falar, é o corpo de Deus. Isso é o que Deus me deu, é abençoado. E vai abençoando. Amém. Por isso, a bênção do Senhor sempre é para a multiplicação. E ela já está sobre nós. Mas lá em João capítulo 6, verso 11. Coloca aí para mim, por favor. Eu sei que acabou de acabar meu tempo, mas eu vou terminar. João 6, 11 está escrito. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Irmãos, o que Jesus fez quando recebeu aquela pequena porção? Ele reclamou ou agradeceu? Tendo dado graças. É assim que está escrito? Ou está escrito, e tendo reclamado com os discípulos. Por que é tão pouco? Está escrito assim? Não. Ele deu graças. Então, a gratidão é que move o poder de Deus. Eu tenho certeza que muitos irmãos entre nós, com a pegada mais pentecostal, se tivesse numa reunião, muita gente para comer e pouca comida para servir, ia ser uma oração longa. Ia ser uma gritaria, eu declaro, aleluia, tá, aquela coisa toda, né? Mas o que Jesus fez? A oração poderosíssima, uma oração de gratidão. Parece uma oração fraca, parece uma oração frágil, parece uma oração sem poder. Mas foi justamente essa oração que moveu o poder de Deus. Meu irmão, comece a agradecer pelo seu pequeno bordão, pela pequena coisa que você tem, pelas coisas que parecem insuficientes. Você vai ver o Senhor fazer multiplicar. Amém? E veja, fique em pé onde você está, por favor. Lá em Ezequiel 47, verso 1, eu quero abrir esse último texto. Ezequiel 47, verso 1. Quero chamar os servos dos elementos da ceia. Podem vir aqui para frente. Estava quase me esquecendo da ceia. Senhor Jesus. Tem tanta coisa para falar para os irmãos aqui. Mas o Senhor é bom. Ezequiel 47, vamos ler do verso 1 ao 7. O último texto nós vamos ler. Os servos já podem vir aqui para frente, tá bom? Pastor Marcos André, você espalha os irmãos aqui quando eles chegarem, por favor. Está escrito: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente.
E as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Elas entram em qual mar, meus irmãos? Os irmãos acompanharam aqui, amém? Entra em qual mar? Está lá, na penúltima linha. E entra no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Pastor, por que você está lendo isso? Presta atenção. No início, quando a água estava saindo do templo, cobria apenas o tornozelo. Depois subiu até os lombos, depois se tornou um rio, só se atravessava nada. Só que a Bíblia está dizendo aqui, especialmente no verso 8, que esse rio que saía do templo, ele corria em direção a um lugar, parece que improvável. Como é que um rio de vida, que sai do templo de Deus, da casa de Deus, vai para o mar que é morto? Que é morto, onde não se produz vida alguma. Porque ele só retém, esse é o problema do mar morto, percebe? Ele não transborda, ele não dá, não deságua para nada. Então por isso tem morte. Só que esse fluxo desse rio estava em direção ao mar morto. Mas qual que é o detalhe? Quanto mais próximo esse rio chegava do mar morto, eu pergunto para você, a água diminuía ou a água aumentava? Lembra, no começo estava no tornozelo. Mas quando chegou lá no mar morto, a água só se atravessava a nado. Então, quanto mais próximo a água estava chegando do mar morto, mais água tinha ou menos água? Mais água. Mais água. Guarde isso. Entenda o seguinte, ouça com atenção o que eu vou dizer. À medida que nós aproximamos daqueles que estão no mundo, para ministrar a cada um daqueles que estão mortos seus pecados, nós podemos experimentar maior manifestação da água da vida, do poder de Deus. Você está me entendendo? Pastor, tem tido pouca água, está no tornozelo, eu consigo fazer o que eu quiser. Ou seja, está faltando vida, está faltando poder, está faltando glória de Deus. Pastor, como é que eu posso ter mais vida, mais poder, mais glória de Deus? Se aproximando do mar morto. Você saiu do templo, recebeu as águas do templo, as águas da vida que saem ao oriente do templo. Mas agora, meu irmão, você sai daqui a cada domingo em direção aos mares mortos dessa vida no Recife, na região metropolitana do Recife. E sabe qual que é a boa notícia? É que quanto mais você se aproxima daqueles que estão mortos, mais água da vida vai jorrar de dentro de você, para que essas pessoas sejam vivificadas. Você está entendendo? O poder de Deus era maior sobre os apóstolos justamente porque eles estavam ministrando aos necessitados. Meu irmão, se você quer mais poder de multiplicação na sua vida, em todas as áreas da sua vida, sirva mais. Evangelize mais. Ajude mais as pessoas. Quanto mais você se aproxima, especialmente daqueles que estão mortos, aqueles que representam o mar morto, mais água viva será acumulada em você. O Senhor Jesus disse em João 7,37, que a água viva que nós bebemos se torna em nós um rio. Amém? Quem beber da água que Ele der, se tornará uma fonte a jorrar de dentro de você. Há uma fonte dentro de você. Você é uma fonte ambulante. Você está entendendo? Já viu naquela cidade interior que tem um chafariz? Já viu cidade interior? Mais comum isso. Você é esse chafariz. Mas quanto mais você quer ser instrumento de bênção na vida de alguém, mais água vai jorrar. Amém? Tudo isso por causa da obra consumada de Cristo Jesus, que é para esse propósito, especialmente a salvação do perdido. Amém? Vamos distribuir os elementos da ceia. Você que já foi batizado nas águas, se alguma igreja cristã evangélica pode receber os elementos. Vamos distribuir, esperar todos receberem, para que a gente possa tomar juntos. Amém? Enquanto isso, vamos ministrar um cântico ao Senhor, que é uma declaração de bênção sobre a sua vida.
Porque a multiplicação sobre você, sua casa, sobre o seu ministério, alcança todas as áreas das quais você faz parte e aquilo que preocupa você. Lembre-se, o Senhor Jesus multiplicou, primeiramente, pão e peixe. É provisão e são as vidas. Você é pescador de vidas, amém? Vamos ministrar ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar. Se você tiver liberdade, cante para alguém. Se tiver com seu cônjuge, com seus filhos. Sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto em ti. Conceda sua graça e te dê paz. Vamos cantar amém. Bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção declare sobre seu irmão, declare sobre sua família, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. É a multiplicação. Presença me acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, E de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é por ti, é por ti, é contigo, é por ti. Diga amém! Erga suas mãos, diga a ele! Amém! 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 Aleluia! Aleluia! Quantos podem dizer aleluia? Que essa palavra de multiplicação e que essa música de bênção possa ser um marco sobre toda a sua caminhada nesse ano de 2026. Amém. Eu quero, antes de orar pelos elementos da ceia, fazer uma breve oração de entrega da vida ao Senhor Jesus. Às vezes alguém pode estar nos visitando, nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus. Ou às vezes alguém que já entregou, mas que por alguma razão se afastou, se distanciou do caminho e está voltando. Essa oração é para você também. Mas para que ninguém se constranja, todos juntos, coloque a mão no seu peito, apenas diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único e suficiente Salvador da minha vida, por causa da obra da cruz, o sangue derramado, que me lavou de todos os meus pecados
agora e para sempre. Por isso eu creio com meu coração e confesso com a minha boca que Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está voltando para os caminhos do Senhor, no final do culto, no final da reunião, por favor me procure, ou qualquer um dos pastores aqui à frente, que eu quero orar e abençoar a sua vida. Amém? Por essa restauração na sua vida, ou por essa salvação na sua vida. Amém? Erga o pão para o alto, por favor. Diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi partido, moído, lá na cruz do Calvário. Ao comer este pão, eu estou declarando que Ele é a minha provisão, o meu sustento. Ele é a minha sorte. Ele é a verdadeira comida que alimenta não apenas o meu corpo, mas minha alma, o meu espírito. E ao tomar este pão, eu também declaro que recebo saúde, cura de toda dor, de toda doença, porque pelas feridas dele eu sou sarado. Aleluia. Erga o cálice para o alto. Diga assim: este cálice é a nova aliança, a aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu já fui lavado de todos os meus pecados, e o sangue de Jesus me separa para sempre de toda maldição dos meus antepassados. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que tenho livre acesso ao meu Deus pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue, e posso me achegar sem culpa, com confiança, independente de mim, dependendo exclusivamente da obra dele. Posso chegar todos os dias, no dia bom, no dia mau, nos meus piores dias, nos melhores dias. Posso me achegar ao trono que hoje, agora e para sempre é chamado trono da graça, trono do favor, que eu não mereço, mas que eu quero receber multiplicado neste ano. E por isso, porque eu peço, eu receberei. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Coma do pão, compartilhe do cálice do pão com seu irmão. Fala para ele: bem-vindo ao ano da multiplicação, em nome de Jesus. Enquanto você come do pão e bebe do cálice, eu vou orar por você, encerrando nossa reunião. Amém. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Pai, no nome de Jesus, declaro palavra de bênção, de graça, de favor e merecido sobre a vida dos teus filhos. Declaro, Senhor, que nós estamos debaixo dessa unção, dessa palavra de multiplicação. E nós temos um trabalho pela frente nesse semestre, irmos e buscarmos os perdidos. Mas, Pai, eu te peço que o Senhor possa trazer alívio, descanso, fé, encorajamento, um novo ânimo no coração de cada um dos teus filhos, por meio dessa palavra de bênção do Senhor, que é sobre a vida deles. Porque o Senhor vai fazer multiplicar todas as coisas. E aquilo que antes parecia pequeno e insuficiente, o Senhor vai fazer se multiplicar abundantemente. Por causa dessa palavra que cremos, em o nome de Jesus. Guarda os teus filhos no retorno para suas casas, suas famílias. Que eles sejam surpreendidos pela tua bondade nessa semana. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Se você não disse para alguém ainda, diga para ele: bem-vindo ao ano da multiplicação.